Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. João Moreira Rato e vou tentar não repetir a audição que já aqui tivemos na altura da Comissão de Inquérito do BES. E eu gostava de entender, de começar a história, não pelo princípio, mas pelo princípio da sua administração. Quando é convidado, em julho, tanto quanto sei, aquilo que estava em cima da mesa, e quanto nos falou na primeira Comissão de Inquérito, era a tentativa de uma capitalização privada do BES. Eu gostava de saber se nos consegue explicar quais eram as necessidades de capital do então BES nessa altura e quais eram as hipóteses que havia em cima da mesa. Doutora, a primeira, doutora Cecília Meirelles, agradeço-lhe já, agora cumprimento-a também, antes de mais. Nós, quando nos juntámos ao banco, como eu disse na minha pequena apresentação inicial, foi-nos dito pelo Banco de Portugal que tínhamos 2 milhares de milhões de almofada de capital que poderia ser suficiente para lidar com os problemas que adviriam da insolvência de algumas das entidades do Grupo Espírito Santo. E foi nessa base que nós nos juntamos. Claro que as circunstâncias mudaram, principalmente à medida que o tempo ia passando e quando se estava a avaliar os resultados de 30 de setembro de 2014. Ou seja, quando essas contas em que nós não participámos, não é? À medida que essas contas iam sendo avaliadas, ia sendo claro que as necessidades de capital iriam provavelmente ultrapassar a tal almofada de capital que estava disponível. Foi nessa altura que nós, e aliás está numa ata também de um Conselho de Administração, provavelmente, que nós decidimos contratar um banco de investimento para que estudasse, que nos propusesse medidas para otimizar o balanço do banco, mas também para nos dar propostas e nos ajudar numa possível recapitalização do banco. Porque nós sabíamos que depois dos resultados que foram apresentados dia 30 de julho, não é? O rácio de capital estava à volta de 5%, não é? Que não era, estava bastante abaixo dos 7% que eram suposto ser a margem de segurança que era considerada necessária. Portanto, a partir desse momento, nós teríamos, obviamente, que acelerar o trabalho com o nosso banco de investimento na procura de possibilidades de fazer esse aumento de capital. E era isso que estávamos a fazer, e foi também, aliás, para fazer eu pensava que era, aliás, para fazer o ponto de situação sobre esse processo, que nós fomos chamados ao Banco de Portugal dia 1 de agosto. Não é? Eu, aliás, levava os documentos para fazer um bocadinho ponto de situação desse processo. E consegue-me dar um número? Era preciso um aumento de capital. O que eu gostava de saber é quanto? O aumento de capital, nessa altura, que era bastante elevado, que nós discutíamos com o banco de investimento que nos auxiliava, e era da ordem, se eu bem me lembro, de mais de 3 mil milhões de euros. O que se passou nesse dia 31 de julho ou 1 de agosto, já não me lembro bem, foi a resolução, e na sequência da resolução é feito um aumento de capital, uma injeção, ou é constituído, por assim dizer, um banco de transição, com o capital de 4.900 milhões de euros. Já aqui nos disseram que foi o Banco de Portugal que apurou este número, que sugeriu na altura um buffer ou uma almofada de mais 500 milhões, que não chegou a acontecer.
E aquilo que eu pretendo entender é se este era o capital necessário e porque é que ao longo do tempo foram sendo precisas sucessivas injeções de capital. E, portanto, o Sr. Doutor estava nesta primeira gestão do novo banco. Eu gostava de saber se, na altura, o capital lhe pareceu adequado, os 4.900 milhões de euros. Senhora Deputada, um pouco tempo depois, ainda em agosto, eu lembro-me no Conselho de Administração, nós discutirmos que o capital que tínhamos poderia não ser suficiente para fazer face aos problemas que poderiam ainda acontecer e ter algum impacto no balanço do banco. Nós tivemos essa discussão e comunicámos, e como tal comunicámos, aliás, decidimos, penso eu, em Conselho de Administração, comunicar essa nossa preocupação ao Banco de Portugal. E porquê é que entendiam que não seria suficiente? E qual era a insuficiência? O rácio de capital inicial, se bem me lembro, depois de corrigir os resultados de o que se tinha passado em julho, deixava-nos a 7 e tal por cento. E como eu acabei de dizer à Sra. Deputada, 7% era o tal limite de que tínhamos falado antes, que achávamos o mínimo necessário para que o banco tivesse estabilidade, e não quer dizer que fosse o mínimo necessário para operar, mas era importante, não lhe chamamos mínimo, mas era o alvo, um valor-alvo que não podia ser, que nós queríamos evitar passar abaixo desse valor. Sendo que, olhando para as correções que se teve que fazer devido à medida de resolução, até correções de goodwill, não é? Nós estávamos entre 7 e 8. Se eu bem me lembro, eu estou a falar dos valores, mas estes valores são valores que nós discutimos na altura, porque não havia um balanço de abertura do novo banco nessa altura. Portanto, nós não tínhamos o valor certo, não é? Tínhamos uma ideia que tínhamos começado com 8,5 e... Por outro lado, nós tínhamos posições no balanço do banco, como por exemplo a posição da PT, que ainda poderiam perder bastante valor. Não é? Nós tínhamos uma posição em aberto em PT, aliás, cujo valor tinha-se vindo a perder constantemente e não havia razão nenhuma para nós pensarmos que não pudesse perder, quer dizer, era uma posição muito volátil, não havia razão nenhuma que nós pensássemos que não... E havia outras posições desse género que nos geravam algumas preocupações e que nós... E por essas razões nós achávamos que para nós era uma preocupação e, portanto, transmitimos-la ao Banco de Portugal. E sabe-se ao longo do tempo estava previsto que houvesse, por um lado, alterações de regras que tivessem impacto neste rácio de capital e, por outro lado, sabe-se havia parcelas de capital que estavam em processo de phase-out obrigatório, relacionado, por exemplo, com as regras de Basileia III e com o facto das exigências de capital também do quadro regulatório estar nessa altura a mudar. E, portanto, as regras que se aplicavam em 2014 eram diferentes das que se iriam aplicar nos anos seguintes. Sim, eu quando estou a falar destes rácios de capital estou a falar em phased-in, não é? Estou a falar em rácios de capital em phased-in. Portanto, a Sra. Deputada tem toda a razão. O phased-in quer dizer que é antes dessas regras que iriam se alterar, se aplicarem ao rácio de capital. Portanto, é verdade, é isso. E se formos olhar para os rácios de capital que os outros bancos tinham nessa altura em Portugal, levando em consideração o phase-in, eu penso, não sei, outras pessoas poderão facilmente ver números aqui, mas eu penso que na altura eram claramente acima de 10%. E consegue-me transformar isso num número de necessidades de capital? Possível não é? Mas eu tinha que ter na cabeça exatamente quais eram os risk-weighted assets na altura, não é? Ou seja, os ativos ponderados pelo risco de cada ativo, não é? Portanto, o banco tem os ativos e tem um montante de ativos que é ponderado pelo risco desses ativos e é sobre esses 50 mil milhões.
Portanto, se vir o rácio de capital sobre esses 50 mil milhões, cada ponto percentual é fácil de ver. Sim. Sim. Posso fazer de cabeça, seria mais seguro usar. Vamos por partes, então. Na altura, disse que isto foi transmitido ao Banco de Portugal, estas preocupações. Não continuou na administração do banco. O que eu lhe pergunto é quando é que prevê que seria preciso uma nova injeção de capital. E eu vou enquadrar a pergunta para isto ser mais fácil. Porquê? O que é que nós estamos aqui a apurar? Tem havido injeções de capital desde esta altura até hoje, em boa verdade, e prevê-se que este ano volta a haver. O que é que nós estamos aqui a perceber? É porquê. O que é que tem a ver com a gestão de agora? O que é que tem a ver com créditos que ficaram no novo banco, mas que não ficaram no novo banco, ou que podem não ter ficado no novo banco pelo seu valor real, para simplificar a conversa? E o que é que pode ter a ver com alterações de regras que eram previsíveis na altura e que faziam com que este montante de capital não fosse necessário em 2014, mas se tornasse, por exemplo, necessário em 2015. E eu estou particularmente, no que toca a este assunto, interessada nisto, porque aquilo que me parece é que, pela simples alteração das regras e pelo facto de haver aqui um phase-out de algumas parcelas, designadamente do goodwill ou das relacionadas com DTAs, nós estamos aqui a falar de quase, se não estou a fazer mal as contas, quase 3 mil milhões de euros por esta simples atuação. Sendo que, para mim, é particularmente relevante que aquilo que acontece é alterações sucessivas do perímetro de resolução, não é? Porque há este primeiro balanço inicial, mas depois ele volta a ser, em 22/12/2014, ele é alterado em fevereiro de 2015 e é alterado em 29 de dezembro de 2015. E nesta última alteração, há na prática, não por este processo, mas na prática o que há é um aumento de capital de 2 mil milhões de euros. O que eu quero entender é porque é que, neste banco de transição, se era expectável em 2014 que este aumento de capital fosse necessário ou não. E era isto que eu queria que esclarecesse. A questão é a questão do phased-in, não é? De se usar os rácios de capital em phased-in. Claramente, os rácios de capital em phased-in era já por si uma medida menos segura, não é? Do que já considerando todas as alterações que se esperavam para a frente, não é? E a questão, a partir daí, é simples, não é? Se não se podem fazer aumentos de capital, a questão, o que se poderia fazer é acumular resultados, não é? Era a hipótese de resolver o problema, entretanto. Mas eu penso que todos reconhecíamos na altura que era importante, não é? E a nossa proposta na altura também passava por fazer aumentos de capital gradual no bancos, recorrendo a investidores externos. Essa fazia parte da nossa proposta e, aliás, houve uma modificação ao decreto-lei no dia 3 de agosto, um decreto-lei no dia 3 de agosto, que foi feito exatamente nesse espírito. Não é? E por isso Sr. Deputado, não sei se respondi à sua pergunta, mas... Eu precisava de dados mais precisos. Esta informação é importante. Já a seguir à resolução, o plano era ir continuando a fazer, através de investidores privados, aumentos de capital, é isso? Não era o plano, era a nossa proposta. E foi feito um ajustamento ao plano para que isso fosse possível? E foi feito um ajustamento ao RGICS, para que isso fosse possível. Sim, e foi, aliás, abundantemente, essas alterações foram aqui abundantemente discutidas na primeira comissão. O que eu aqui não estou a querer discutir isso. O que eu estou a querer discutir são as necessidades de capital. Quais eram? Vamos supor que tinha ficado na gestão do banco até 2017, que é o momento em que ele foi vendido. Quanto é que prevê que teria sido necessário?
A maneira como nós olhávamos para isso, Sra. Deputada, nós olhávamos para o nosso balanço, olhamos para o nosso balanço, vemos os riscos que existem no nosso balanço e vemos se temos um montante de capital suficiente ou não para fazer face a esses riscos. E era dessa forma que nós olhamos para o balanço, porque depois os riscos uns realizam-se, outros não se realizam, não é? Portanto, é difícil. Nós olhamos para isso de agora para a frente, não é? Levando em consideração os riscos. Portanto, não posso fazer o cálculo de exatamente quanto é que seria necessário, naquela altura, fazer de aumentos de capital para chegar a esse ponto. Agora, o que nos preocupava claramente era que o capital que existia poderia não ser suficiente para fazer face aos riscos que tínhamos no balanço do banco ainda nessa altura. Mas pode-me dizer quais eram as parcelas que estavam em phase-out? E quanto é que valiam? A diferença entre o phase-out e o phase-in, a senhora deputada vai realmente fazer-me obrigar a fazer um exercício de memória muito... Porque já se passaram 7 anos, mas eu imagino que deve ser da ordem dos 2, 3 pontos percentuais, mas posso estar totalmente errado. 2, 3 pontos percentuais? 3 pontos percentuais, diria, se tivesse que adivinhar, mas eu não... E consegue-me transformar há 7 isso anos, em milhares de milhões de euros? A senhora deputada já nos ajudou aqui com os 50 milhares de milhões, portanto são 3 pontos percentuais de 50 milhares de milhões. É isso. Ainda assim, isto fica... eu continuo a bater neste ponto, porque, na realidade, o que nós tivemos são estes 2 mil milhões de euros e depois, quando o banco é vendido, na realidade, aquilo que se percebe é que é feito um novo aumento de capital, de 750 mais 250, não vou perder-me aqui na tecnicidade desse... Portanto, nós estamos a falar de 3 mil milhões de euros. E o que eu quero perceber é de onde é que vem a necessidade deste valor, a que depois tem sido. Pronto. Portanto, já chegamos aqui a 1.500 milhões de euros. O que eu queria perguntar agora tem a ver com crédito. Tem noção de o crédito vencido ou incumprimento era um problema durante esse período de gestão? Devo dizer que nessa fase havia algumas situações, mas não era nessa fase ainda do banco, não era ainda uma das nossas preocupações principais. É que o que nós lemos nas auditorias posteriores é que, de facto, quando há resolução, e a pergunta é óbvia, não é? Porque o banco, há uma limpeza, digamos assim, e depois nós percebemos que há uma série de crédito mal parado que não foi abrangido pela limpeza. O que eu percebo perfeitamente, qualquer crédito que possa ser recuperado deve ficar do lado do banco bom. O problema é o valor pelo qual ficou. E uma das coisas que a auditoria conclui é que basicamente aconteceu o seguinte, que o crédito e o incumprimento de crédito começa a aparecer a seguir à resolução. E porquê? Porque praticamente não havia incumprimento. E porquê é que não havia incumprimento? Porque eram feitas reestruturações em cima de reestruturações. Inclusive, eram feitas reestruturações em formas, digamos assim, mais imaginativas, como, por exemplo, não paga as prestações durante uns anos e depois paga a totalidade em bullet daqui a 5 anos, o que, obviamente, potencia o cumprimento do contrato, porque não é preciso cumprir nada durante anos. O que eu quero saber é se tinha noção da dimensão deste problema e do que é que ele poderia significar. Sim, nós tínhamos consciência de que a carteira do banco, não é? A carteira de empresas do banco, poderia a prazo apresentar problemas. Sim, tínhamos a consciência disso e era provavelmente também um dos riscos possíveis, não é? Um dos riscos possíveis que nós considerávamos na altura, não é? Portanto, eu acho que o que a senhora deputada está a dizer faz sentido, não é? Nós tínhamos consciência disso, mas nessa altura ainda não era, não é? Logo a seguir à resolução, e nós tivemos 6 semanas a seguir à resolução, tínhamos outros problemas, como por exemplo, ainda tínhamos saídas, durante muito tempo tivemos saídas de recursos do banco,
com alguma importância, que depois acabaram e foram estabilizadas, não é? E portanto tínhamos vários problemas. Mas esse problema ainda não se tinha expresso na altura na sua dimensão, mas era um problema que nos preocupava e nós antecipávamos que se poderia vir a realizar, não é? E, para terminar, porque já não tenho muito tempo, mas gostava de saber uma coisa, voltando ao cumprimento dos mínimos dos rácios de capital, eu gostava de saber se me consegue dar datas, de quais eram os deadlines de 2014 até 2017, quais eram os deadlines de novas necessidades de capital, tendo em conta quer estas parcelas de capital que estavam em phase-out, quer as exigências regulatórias que também se previa que iriam aumentar. Portanto, os requisitos também iriam ser cada vez mais exigentes. Sim, a questão do phase-in, nós sabíamos que o phase-in era uma questão de 1 ano e meio, se não me engano, por aí, não é? Ou seja, que esses critérios que estavam implícitos no phase-in iriam passar a ter que ser... ou seja, quando olhámos por isso é que nós nos focávamos o mais possível no full amount, não é? Porque a data não estava muito longe. Eu estou a dizer 1 ano e meio, mas não me lembro ao certo, mas era por aí.